Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vamos Viajar na Maionese, encontros semanais aqui para as plataformas do costume, para a internet do costume. Olá, Hugo. Olá, Tiago Ribeiro, como é que tu estás? Como é que estamos? Estou muito feliz com este 2026, que ainda agora começou, mas já estamos cheios de boas sugestões neste programa. É verdade, temos andado aqui por muitos sítios diferentes, como nós gostamos. Claro. Muita maionese. Continuamos a receber muitas mensagens, como tu tens imensa curiosidade. Porque agora começam a escrever coisas do género assim. Pois eu não acho que seja muito significativo, mas já agora Tiago estou não sei onde. Mas muito espalhados mesmo por todo. Eu iria dizer do globo, mas como sabemos a Terra é plana, pelos quatro cantos deste retângulo. Deste retângulo que é o mundo. Mas continuem a fazer Luanda, Arábia Saudita, Bissau, Goa, Angola, Moçambique. Sim. Exatamente, Timor. Goa e Macau. Sim. Partilha, continuem a comentar e, sobretudo, a parte mais importante, e essa pode até ser offline, mais ou menos, partilhem com os vossos amigos os episódios, façam vocês próprios um bocadinho de curadoria junto à vida destas pessoas que fazem parte da vossa vida, e isso dá uma forma também alavanca este programa que precisa da vossa palavra. Sempre aí fora. Sim. E não só a diáspora portuguesa, que nós adoramos a diáspora portuguesa. Claro, adoramos mesmo. Está longe. Mas também um grande shout out para crescente comunidade de brasileiros que nos ouvem a partir do Brasil e que têm mandado mensagens muito simpáticas, sobretudo quando os temas passam se entrecruzam com a realidade. As pessoas são sempre só interessadas no seu umbigo, tudo o que seja a história de outros sítios não querem saber. Estamos a brincar, vocês acham muita curiosidade a quase tudo e temos muita coisa sempre neste programa. E a pergunta clássica é: para onde é que vamos hoje? Para onde é que vamos hoje, Vamos Tiago? Vamos todos para estamos prestes a ir todos para hoje, nomeadamente para uma escola primária, secundária, faz falta. Liceu. Às vezes, mas desta vez, ao contrário do que era suposto terem feito há uns anos, desta vez vão para pegar num papel, pegar numa caneta, fazer uma cruz, que é como vocês sabem assinar. Vamos tratar da cena e eleger o Presidente da República. Hoje, quando estão a ouvir o nosso episódio pela primeira vez, depois se estiverem a ouvir na segunda, terça, quarta, quinta, já sabem o resultado. Este é um episódio da primeira volta. É a primeira volta, exatamente. Vamos à primeira volta. Estamos todos a ir votar neste dia, e nós também vamos votar. Não sabemos ainda. Vaiam votar. Isso. Nós não sabemos ainda o resultado das eleições. Sabemos que foi eleito um presidente péssimo, porque não havia nenhum candidato que entusiasmasse particularmente. Pelo menos a mim, mas eu, como sabem, não voto porque não sou português. E a tua matriz de referência é sim. Do rei Willem Alexander, exatamente. Nós não, infelizmente, não. A República para ti é uma Brinco. E então vamos viajar até ao incrível mundo da República, onde há reis, princesas, dragões, heróis de banda desenhada, pulos, saltos e muitos trambolhões. Tal e qual. E vamos falar precisamente, talvez, dos primeiros pulos, saltos e grandes trambolhões. Estamos em Portugal. Estamos em Portugal, é verdade. Está tudo bem. Está tudo. Estamos até em Lisboa, que se encontra a ser, ao presente momento em que estamos a gravar, a capital de Portugal. Mas por causa da altura em que vamos viajar, até da capital do Império. Vamos viajar até ao incrível mês, um mês frio, estava frio, não chovia, não caía orvalho, mas estava bastante frio. Outubro. Estamos em outubro. Estava frio, estava desagradável. Sim. Dá para tiritar. As pessoas estavam a tiritar. E estamos em 1910. É verdade. A verdade é que já estamos em outubro, estamos no iníciozinho de outubro, mas desde há uns meses, vou dizer até desde o verão de 1910, que pairava no ar, sobretudo nas cidades maiores, onde as pessoas estavam mais despertas para o que estava a acontecer na sua volta. E não era só a geada grelou batatas. Também os cérebros.
Gravíssimo. A geada grelou a batata. Isto faz sentido, esta frase? Faz. É assim? Sim. A Matilde com a sua horta urbana. A geada queima tudo, mas aqui geada podemos tudo. grelar. Grelou. A cebola, grelou-se uma cebola. A Matilde, quando chega aqui todos os dias, faz-nos sempre o seu borda d'água e põe-nos sempre ao corrã do que está acontecendo. Do que grelou na sua vida. Exatamente. Olha, vê lá tu que se me grelou a abóbora. E estamos, portanto, desde o verão, desde agosto, vamos estar em 1910, que já pairava no ar, claro, havia uma grande instabilidade política, já vamos falar um bocadinho disso, mas havia no ar, pairava no ar que ia acontecer qualquer coisa. Havia até mesmo movimentações já de polícia, de exército, a preparar-se para qualquer chatice à séria que iria acontecer. E, portanto, as noites era quase, ficava sem suspense, passou agosto, passou setembro. Quase, não é? Claro, mesmo. E havia no ar que ia acontecer qualquer coisa. Portanto, todas as noites havia até uma certa ansiedade no ar. E é precisamente de uma dessas noites que nós hoje vamos falar. Vai durar muito pouco, é uma brevidade. As palavras do nosso patrocinador é este momento que se segue. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, olha, empresta-me uma camisola aí das vossas, aí de casa. A tua roupa? Tive que vender para continuar a jogar. Meu Deus. Está bonita. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de volta, voltamos a apresentar este Vamos Viajar apresentando a segunda parte deste Vamos Viajar na Maionese. E estamos numa noite gelada e uma noite com muito pensamento. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? É uma ideia muito fixe. Eu tenho partilhado isso e gosto sempre de certificar que concluí e cheguei a essa luz, através de ti, obviamente, a ideia de que as grandes mudanças, as grandes decisões levam tempo. Elas passam por uma espécie de estação do tempo. Quando falamos da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, não há um dia, efetivamente. Claro que não. Há um dia porque as pessoas agarram-se a uma data histórica. Às vezes há uma data que é um momento. É aquele momento que parte, mas há uma caminhada para qualquer uma coisa grande se caminhada partir. e as coisas não caem do céu só se estivermos desatentos. Até na nossa vida. Claro, as claro, coisas claro. não. Sabemos que se estivermos atentos aos sinais, já lá estava tudo escrito. E neste caso também. Muito. Nós estamos aqui em 1910, mas vamos ter que de facto recuar algum tempo para perceber as coisas, o que se encaminhou para aquele ano de 1910, para aquele mês de outubro de 1910. E Portugal tinha entrado neste século XX, estávamos já há 9 anos no século XX. Portanto, Tiago, Como estás, em 1900. Há quantos anos é que estávamos no século XX? Há 9. Gravíssimo. É tão grave. E Portugal tinha entrado de facto no século XX sem grande entusiasmo e grande vontade de rir. A monarquia constitucional estava viva, tinha sobrevivido, não é? A monarquia, lembramos, a partir do século XIX, do início do século XIX, início, quer dizer, década de 20, Portugal tinha-se transformado numa monarquia constitucional, como a maior parte delas. Uma na Europa. monarquia constitucional. Isto significa o quê? Que o rei não tinha o poder absoluto, que havia um parlamento, que havia uma constituição, que havia umas cortes, tudo isso. E portanto tinha manca, mas tinha lá avançado estes 80 anos, 90 anos. Só que, sobretudo nas pessoas da cidade, dá uma... Porque é que aqui falamos da cidade? Porque é de facto onde chegava mais informação, onde estavam os jornais, onde vinham pessoas de fora, onde havia pessoas que viajavam e voltavam. Um desses era um tópico certamente muito saliente também na vida do dia a dia. Muito. E da literatura, e dos jornais, e do que se escrevia. Os essas, da vida. Os essas. Os essas. Sim, e o essa em particular é um bom exemplo. Ou Messa. Ou então Messa. Não acredito. Então Messa. E então o essa... tinha vivido fora, não é? O essa tinha sido diplomata em Londres, em Paris, enfim, tinha viajado bastante. Olha, por acaso podemos recomendar já a primeira sugestão de leitura naquelas coleções que têm a obra toda do essa.
há pelo menos 2, que é o Cartas de Inglaterra e o Ecos de Paris, penso que é assim que se chama, que são as suas crónicas escritas a partir destes dois sítios. Sim, ele escreveu muito também para jornais brasileiros. Onde tinha a vida diplomática, que foi uma parte considerável da sua. Sim, vida e era ativa. muito engraçado. Vamos usá-lo aqui, mas muitos outros, esta noção de que Portugal era um país atrasado, como ele pôs na boca do seu primo Basílio, um sítio onde à meia-noite não se consegue beber uma taça de champanhe, nem roer uma pata de uma perniz. Que é ótimo. É a descrição do Portugal. É ótimo. E continua igual. E continua igual. É muito difícil. Agora não, que dá para mandar vir por o globo. E claro, o país, ou quem pensava estas coisas, olha para fora, vê uma Europa noutro estádio das coisas a acontecer, não é? E depois tinha havido uma série de debacles. Tão moderno! Que não tinham contribuído grandemente para o sentimento do país, que estava tudo a correr bem. Em 1890 tinha havido o ultimato britânico, que é uma coisa que se já todos ouvimos falar, que aqui neste final do século XIX as potências todas se juntam, as potências europeias se juntam para fazer aquilo que tem vários nomes: a corrida à África, em inglês eles chamam às vezes The Rape of Africa, a luta, The Scramble for Africa, em inglês chamam-lhe assim. O grande gamanço. Sim, porque se calhar não está presente na mente de todas as pessoas. A colonização de África é um fenómeno do final do século XIX, portanto, sobretudo do século XX. Parece que foi muito lá atrás, porque mas às vezes imagina, é mais aqui. Os primeiros contactos dos europeus de facto vão para o século XVI e antes até, o século XV, essas primeiras viagens e os primeiros contactos permanentes, não é? Sim. Mas mesmo os portugueses, que foram os primeiros a começar a chegar às costas da África. Sim, pois andaram às costas da África uma data de tempo. Tens Às uma costas África da aí? África. Tenho um bocado de costas da África. Sim, isso é, faz calor. Noite. Sim. E claro, mas era um contacto com a costa. Havia sítios na costa onde se fazia o tráfico de pessoas, não é? Mas não era uma coisa não havia poder colonial, não havia chegar lá, não tem nada a ver com o Brasil, por exemplo, ou com a Índia. E é neste final do século XIX. E uma grande África, uma grande porção de território completamente inexplorada. Completamente inexplorada. Não lá chegado pelo homem branco. Tal e qual. Tu começas a ter, está tudo ligado, não é? Mas neste século XIX, no final do século XIX, as famosas expedições à África. As pessoas começaram, os portugueses têm o Ivans, escreveu um livro chamado Como Eu Atravessei a África, não me vou lembrar, Serpa Pinto, enfim, uma data deles. Roberto Ivans. Roberto Ivans, E a grande operação da sociedade, na nossa sociedade de geografia, não é? Geografia, sim, eles andaram. Uma escola, uma coletividade. É muito incrível. E os ingleses também, o Dr. Livingstone, que andava à procura da fonte do Nilo e se perdeu, o famoso Dr. Livingstone, I presume. Enfim, essas histórias todas. E até é muito engraçado. Que já li o fenómeno psicológico dos mapas do século XIX de terem o território inexplorado, África, que era uma coisa, basicamente estava lá escrito só África. O espírito que isso fez nestes aventureiros, claro, um continente inexplorado, um continente sem ninguém e com proporções gigantescas, não é? Sim. E ter essa ideia está aqui um território para a gente ir. E o que é que eles fizeram? Juntaram-se as potências. A gente vamos. Juntaram-se as potências todas numa grande conferência e dividiram a África entre si. Isso aconteceu, essa conferência? Tal e qual, sim, aconteceu esta conferência que vai vocês vão para partilhar ali, a África, tal e qual. E por se nós olharmos para o mapa da África até hoje, as fronteiras são completamente retas. São regras de quadro, literalmente feitas, desenhadas assim. Havia aqui umas regras para quem fica com o quê? Era os países que pudessem provar que tinham lá uma presença constante naquele território, tinham primazia sobre os outros. Tal e qual. Mas todos eles ficaram com colónias. Sobre os outros, seus pares tal e qual. Europeus. Claro, as potências europeias aqui era sobretudo a França, a Inglaterra, a Alemanha também chegou a ter, no caso a Tanzânia, que não se chamava assim ainda. Bom, e os portugueses vão reclamar, sobretudo os territórios a sul, de Angola e Moçambique, onde a presença portuguesa era de facto grande. Aliás, estas explorações à África faziam muito parte dos portugueses também quererem dizer, também tivemos aqui, adentrar no continente. Isso é que não existia. E então, quem olhar para um mapa da África vê que Angola e Moçambique
fica cada um, Angola na costa Cada um no seu ocidental. quadrado. Exatamente. Nas E- suas costinhas. nas suas costas, e Moçambique na costa oriental, e eles podem-se tocar, não é? Ou seja, as costas, a parte interior de cada um dos países pode-se tocar. E foi isso que os portugueses quiseram fazer, ou seja, uma enorme faixa da África ligava um com os outros. E os ingleses não tinham qualquer interesse em que Angola e Moçambique se juntassem por trás, Está tudo bem. porque separariam cortaria, os seus territórios a norte claro. e os seus territórios a sul. E desenham um mapa que tem de facto um corredor a meio e que separa Angola de Moçambique. E fizeram aquilo que se chamou o ultimato inglês. Esta ideia, e por isso é que está no nosso imaginário, esta ideia de uma grande faixa da África que juntava Angola com Moçambique, vinha desenhada e andava a correr no chamado mapa cor-de-rosa, não é? Que toda a gente já ouviu falar esta expressão, estudámos assim na escola. Quem não ouviu, fica agora a ouvir. Não é? Pronto. Não tinham ouvido, ouviram-me. Sim, sim. A planta está. A nossa planta, podem acompanhar. Não. Está ótimo agora para cima de ti. Foi assim mais Eu para vejo este durante lado. meses esta planta na cara. Agora é para cima de ti agora. Tal e qual. Bom, e então os ingleses fazem um ultimato a dizer que ou aceitam o mapa como eles queriam com a tal faixa, ou há guerra. É um choque brutal emocional para Portugal, sobretudo porque os ingleses eram os nossos, achávamos nós, Pois, eternos parceiros de sempre, parceiros claro. sexuais, Sim, de sim, jogos sim, e sim, aventuras. E portanto houve uma capitulação em relação aos ingleses, portanto aceitaram este ultimato inglês, não entregando esses É o chamado territórios. remédio, não é? Só que isto contribuiu enormemente para a impopularidade da monarquia e dos governos monárquicos, obviamente. Claro, internamente E enfraqueceu. usada pelos inimigos do regime, do sistema, como, estão a ver, eles nem conseguem, isto é uma vergonha, uma humilhação para Portugal, e foi assim vivido uma humilhação. E todas estas tensões. Sentia-se popularmente isso, sobretudo nas cidades? Sim, claro. Estamos a ceder. Uma humilhação nacional, claro. claro que sim mesmo. E este descontentamento, com muitas outras coisas, vai culminar em 1908 com o assassinato, gravíssimo, até morreram os dois, do rei Dom Carlos e do seu príncipe, do seu filho mais velho, o príncipe herdeiro. Isto aqui na principal praça da cidade, portanto, é uma coisa simbolicamente e muito, tudo, não é? sim, mataram o rei, não é? Não, é uma coisa grave. Isto é notícia à escala europeia, à escala mundial, não é? claro, mundial mesmo. Uau. Sim. Ela vai ser numa altura, é engraçado, tu nos primeiros 20 anos do século XX, portanto, temos 3 grandes regicídios: o português, o russo, do Nicolau II e a sua família, e até depois do arquiduque, até o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, o príncipe que é o Francisco Fernandes. Estas guerras mundiais todas. Que vai ser a origem, o grande ou pelo menos a gatilho. desculpa da Primeira Guerra Mundial. Tal e qual. Vai subir ao trono aqui nesta. O regicídio tem um fenómeno, tem um impacto psicológico gigantesco. Porque tu, quando queres manter um sistema, um regime, a inviolabilidade do teu próprio regime é uma coisa fundamental. Claro, não é? claro. Há aqui a justificação é: o rei é intocável, o rei é inexpugnável. E matá-lo significa já nada neste regime é inviolável. E até a condição divina quase da coisa, não é? A predestinação. É verdade, mas sobretudo aqui a aura o sistema não é vulnerável, Claro, consegue-se claro. atacar. E aqui até ao mais alto nível na figura do rei. Vai subir ao trono, nós sabemos, o Dom Manuel II, o segundo filho do rei, portanto o filho mais novo do rei. É um miúdo, é basicamente um miúdo. Lá está ele, que é coitadinho, era um jovem educado, era um jovem interessado, era um tipo muito ligado ao mundo dele, mas quer dizer, não estava à espera de ser rei, naturalmente, não estava à espera. Impreparado. Nem estava à espera que o irmão Claro. fosse rei. O pai era vivo e estava tudo bem. Só que também tem tudo, começa virgem de certa maneira, e há assim até um certo entusiasmo depois do regicídio deste rei novo. Havia muitas críticas em relação ao Dom Carlos. Vai começar tudo de novo, só que o tempo não joga a favor dele, o relógio já estava a contar, porque enquanto a monarquia se ia desfazendo e desgastando, a república ia-se organizando, já desde há várias décadas nesta altura, com muita paciência, com método, também com muitas contradições dentro de si mesma. O que é que tínhamos?
À primeira vista, à vista, tínhamos uma parte legal do movimento republicano. Com partidos, havia o Partido Republicano, com jornais, faziam os seus comícios, portanto, propagandeavam a República mesmo no regime monárquico. Às claras. Às claras, tal e qual. Faziam discursos muito inflamados, juntavam-se em teatros e faziam uma convenção republicana, vamos falar disto, vamos falar daquilo. E essa abertura monárquica vinha no sentido de isto é o que é, ou não tinha um grande remédio e sim, um sabor do tempo que estava a galgar? Vai acontecendo, são movimentos que começam, não há nada na lei que legalize estes partidos, eles vão aparecendo, toda a Europa estava nestes movimentos, claro, não é? Claro. De aparecer nestes movimentos e começam a ser partidos legais. Claro. Aliás, antes do regicídio, o rei Dom Carlos, forçado pelo seu primeiro-ministro, Franco não é o espanhol, é o português, sim. O seu primeiro-ministro, eles obrigam-no, de certa maneira, a assinar uma lei que vai endurecer a censura contra estes seus inimigos, que escreviam mal sobre o rei às claras. Sim. Muito, até às vezes com ataques pessoais grandes. E do rei e da família real. E o Franco, o governo do seu governante, era uma espécie de ditadura, disse. E então assinou um decreto onde se podia prender sem interrogar, com presos políticos, com censura, apertar o cerco, porque ele disse: está-se a tornar incomportável. Isso está no sangue dos francos. Está no sangue do Dom Carlos quando assina, que há um bocadinho tinha que assinar de cruz, claro. Os presidentes fazem hoje. E consta que ele terá dito: estou a assinar a minha sentença de morte. Não é? Uma sensação de que. E é verdade, meses depois ele é de facto assassinado. Inflamar ainda mais a. Sim, porque, ou seja, em vez de garantir uma abertura, estava a fechar as malhas quando já há uma sociedade que está descontente. Já estava noutro lugar. É sempre péssima ideia. Aliás, o Nicolau II é exatamente isso que aconteceu. Ele vem do pai uma abertura do regime. E o Nicolau II o que faz para contrariar os movimentos internos é fechar o regime, e acabou também por ser, ou seja, carregou a própria carabina que o havia de matar, que é uma expressão que também se diz na Rússia. É verdade sobre isto. Mas tínhamos partidos, tínhamos estas coisas todas. Dentro da organização política, o que tínhamos, o principal partido, era o Partido Republicano Português. Opa, adoro. O nome é muito original também. Diz logo ao que vai. Era um partido, sim. Não estava inteiro. O menino está a votar em quê? Era republicano e era português. Tinha sido fundado em 1876. Portanto, já entrava aqui no século XIX. Já entrava também aqui. Tu és muito complicado, não aceitas o século XIX. Já está a entrar no século XX. O que é que isso quer dizer? Sim, vou fazer. Não odeias quando dizem assim: que idade é que tens? Vou fazer 33. Então tens 32. Eu odeio isso. Sim. Que idade é que tens? Vou fazer. O que é que me interessa? O que é que vais fazer? Até o dia que fizeres a outra idade, tu tens a tua idade. Eu não perguntei que idade é que vais fazer. Claro. Olha, que idade é que fizeste o ano passado? Matilde, que idade é que tens? Vais fazer. Pronto, essas respostas. Vou fazer 25. Dispersa-se mentalmente, tem isto. Na cara já tem isto. Sim. Olha, nem vou dizer. Então não digas. Bem, já me estou a enervar. Durante algum tempo, de facto, é um partido muito minoritário, com muito poucas pessoas, quase marginal no sistema político, que era dominado pelos grandes partidos monárquicos, aliás, 2 que vão fazendo rotatividade também. Só que tem. Enquanto os outros partidos andavam engalfinhados, os partidos monárquicos andavam engalfinhados uns com os outros, este partido, apesar de ser pequeno e marginal, e vai subindo, não é? Está a fazer uma corrida de fundo. Sim, tem uma coerência, estão sempre a dizer a mesma coisa, tem um plano e tem uma enorme adesão na cidade, sobretudo Lisboa. Vamos falar das cidades de Lisboa e no Porto. Portanto, tem uma malha urbana pensante, organizada, que tem apoio. O resto do país, em boa verdade, vou estar aqui a inventar um bocadinho, mas eu acho que havia sobretudo um desinteresse por essas coisas na grande maioria decidir. Sim, parece-me não deve ser muito longe da verdade. E vai crescendo em Lisboa, no Porto, em alguns centros universitários, portanto, tudo onde entra as ideias é onde vai crescendo estas ideias mais revolucionárias. Portanto, nas universidades, alguma coisa no movimento operário. Lembramos, estamos na Revolução Industrial, estamos a viver toda essa nova urbanização
que traz também muitos pobres, novos pobres Às cidades. industriais, não é? Diferente da pobreza do campo. E começa-se a infiltrar aqui também algum movimento operário de sindicatos e essas coisas todas que vão também muito assentar Direitos no pessoais republicano. e coletivos, claro. Sim, tal e qual. E depois os profissionais, a média burguesia de Lisboa e do Porto, que são os professores, os médicos, Os que vão aos comprando o funcionários seu públicos. Teslazinho, Tal e os que qual, vão- tal já e tem qual. cartão de refeição. E acho isto mal, acho isto mal, isto é sempre os Claro. mesmos, 50 anos a roubar, no caso 850 anos a roubar, era o que eles eram Portugal. os republicanos. E também uma coisa que não é despiciente, que é militares. Muitos militares começam a aderir a estas ideias e, sobretudo, militares de média patente. Engraçado como o 25 de Abril vai ser um bocado a mesma coisa. Claro. Ou seja, não eram suficientemente altos na escala da tropa para estarem próximo do poder, Claro. para estarem demasiado próximo para querer derrubá-lo, Mas também não nem estavam nas estavam bases, demasiado claro, abaixo, claro. onde é indiferente. Who cares? O cares, tal e qual. Estás suficientemente próximo do poder, mas suficientemente afastado para te revoltares. É muito interessante. São estas isso o coisas. gatilho da mudança. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Olhem para o vosso lado e percebam quem Olha a são Matilde eles. ali. Demasiado, Ela é- suficientemente longe Sim, do sim. poder para não mandar aqui nada, É verdade. Matilde Calado. mas suficientemente próximo A do mulher das poder imagens. para nos poder mandar com uma coisa qualquer à Claro, cabeça. e vai fazê-lo. Agora, claro, também temos aqui, como em tudo, os republicanos não era uma coisa única, só, não era só. Queremos uma república. Havia várias fações e elas queres uma chocavam-se. república? Então, peraí. Havia pelo menos 3 correntes. Uma delas, mais radical, portanto, era um republicanismo laico e anticlerical. Achava a igreja era culpa de todo o Corja desta atraso, porcaria de toda. tudo o que era errado, toda a corrupção, 2500 anos a roubar. É só roubar. É só roubar. É muito inspirado, claro, pela ideia da República Francesa, da Revolução Francesa, naturalmente. E era sobretudo contra a Igreja como o símbolo da sociedade que já estava. Ou seja, a Igreja era o símbolo do antigo regime, velha tudo o que coisa. era velho, e era a culpa do atraso até de mentalidades do país. Depois há um republicanismo, vou-lhe chamar mais positivista, também com umas ideias mais assentes no progresso científico, na educação, por exemplo, na ordem nacional, uma coisa talvez aqui mais inglesa, se quiseres, ou seja, uma coisa mais temos aqui tocar as massas, não é? Tocar as massas para isto ir para a frente. Gosto deste. Sim, e depois havia outro ainda mais radical, mais populista, se quiseres. Isto é que com era, porrada. era tal e qual, Claro, tal e qual, é o tal e qual. clássico. E era, ou seja, nós estamos a lutar por uma causa que é mais justa, portanto, qualquer violência está auto-justificada, tal e qual. Claro, claro. Portanto, se o regime é mau e se o regime é podre, mesmo matando toda a gente, Continua a ser uma boa ação. continua a ser bom, sim, já justificado moralmente. Isto é sempre igual. É sempre, sim, É está sempre tudo estudado. igual. não se Isto é inventou sempre igual nada. em todas. Claro, claro. É verdade, e nós vivemos agora Pois é. muitas situações na história deste. Depois, o principal órgão destas ideias chegarem às pessoas, numa altura que não havia televisão, bem, aqui rádio já começava a haver alguma coisa, Os mas jornais? eram os jornais, Claro. sobretudo os jornais. Já começamos a ter aqui alguma população mais urbana letrada, portanto, que lê os jornais começam a arrebentar aqui em força e a circular. Nós, por acaso, outro dia estávamos a falar e vamos fazer um episódio um bocadinho sobre isto, chamado As Causas do Atraso Português, que é o título de um livro que saiu há pouco tempo. E dá muitos volumes. Mas uma coisa, ficámos muito espantados outro dia quando estávamos à procura de outro tema e chegámos à informação de que em 1800, portanto o último ano do século XIX, a taxa de alfabetização em Inglaterra, que é o primeiro país a fazê-lo, é de praticamente 100%, 99,1%, incluindo, bem, em idade que se pode ler, significa toda a Toda a população gente a escrever e a ler. tal e qual. Uau. Rebenta o mundo editorial, rebenta o mundo dos jornais, é uma opinião pública que passa a estar informada, atenta ao que se passa. Portanto, isto faz uma transformação gigantesca na sociedade. Com uma correlação direta sobre a qualidade de vida, Sobretudo as os mais escolhas à volta da- políticas, claro, tudo. Passa, ou seja, passa a ser uma, como é que se diz, uma coisa a considerar, um ponto da equação, a opinião pública. Claro. Que é uma coisa
só existe quando ela está informada, não é? Sim, claro. E isto são 170 anos antes de Portugal começar a ter estes números. E rapidamente, não só a Inglaterra, mas depois se espalha a França, a Finlândia. Logo no início dos anos de 1800, das primeiras décadas, em grande parte da Europa do Norte, etc., o analfabetismo era praticamente 0%. Isto tem um impacto cultural gigantesco. Óbvio, mas cá, nesta altura do século XX, no início do século XX, já começa a ter... Os jornais têm uma grande importância, há muita gente que os lê, claro, e temos alguns jornais republicanos históricos. O Mundo, por exemplo. O Mundo... Adoro. Era verdade, era dirigido por um tipo chamado Brito Camacho, e o Mundo era mais ou menos o que denunciava os escândalos. Há assim vários escândalos de corrupção que afetam a monarquia. E era o criticar os gastos da família real, a escandaleira das caçadas, como pintavam a família real. E a colocá-lo sempre em oposição, essa família, em relação à grande maioria da população portuguesa, não é? Claro, sempre. Da fome e da e até fazia outra coisa. Ou seja, e criticava os escândalos do ministro X, enfim, que nós sabemos que isso existe. E em relação à família real, ridicularizava, tornava ridícula, tornava cómica. Obsoleta também, sim, não é? Sim. O rei muito gordo, com os charutos e essas coisas todas. Era Adoro. muito ridicularizado e muito mordaz. Escrevia coisas engraçadas. Saem daí coisas de valor literário absoluto. São giras, sim, claro. São engraçadas de ver. Bem, giras, sim. Eles levaram um balásio na cabeça. Mas sim, tem alguma graça da época. Outro jornal central na luta republicana, A Luta, chamava-se mesmo A Luta, Pois. ligado ao Afonso Costa, que é um tipo que também vai ser um político importante nesta altura. É um tom mais agressivo, aqui já é mais aguerrido, mais panfletário, profundamente anticlerical. Denunciar os padres, tal e qual. Textos mais longos, aqui quase dissertações sobre isto é uma vergonha, isto não mudou nada. Acho que era um bocadinho mais sofisticado do que isto é uma vergonha, cabrões. Tal e qual. Era um bocadinho mais sofisticado. Sim. O discurso político nesta altura. Sim, de certeza. Era, seguramente. Menos não dava para ser. Fazer esse exercício de correlação. Sim, olha. Intelectual até. Claro, há de haver imensas pessoas ótimas no Parlamento ainda, mas nesta altura todos os grandes tribunos são os nossos grandes escritores, os nossos grandes intelectuais, passaram pelo Parlamento, pelas Cortes. Depois havia a República, que não precisamos dizer qual era o tema que tratava. Era o que falava esse jornal? Era um jornal republicano. Estes três são jornais republicanos que criticavam muito o sistema monárquico. E no fundo eram escolas ideológicas. Repara, nós estamos a falar de uma coisa que a maior parte das pessoas não sabia o que era. O que é a República? O que é que pressupõe uma república? Porque nunca tinha existido. Claro. E portanto estes jornais serviam muito também de uma forma pedagógica, a explicar, olha, nós achamos que devia ser uma república porque a república é muito gira, porque depois porque, por exemplo, podes ter uma primeira-dama que não usam coroa, mas colecionam presépios, por exemplo. O rei fuma charuto, mas podemos ter um presidente da comida bolo rei com boca aberta. Portanto, todas as vantagens que um sistema republicano. E que foram muitas, como percebemos, não é? É verdade. E os jornais vão passando a ideia é isto que propomos, estas são as vantagens, os inimigos disto que estamos a... Ou seja, se tu apresentas a República como uma forma de modernização, de progresso, tudo o que seja contra a República é por natureza o seu inverso, não é? O atraso, a pobreza. Imagina deixar de ter um rei que não se aproxima das pessoas e que não quer tirar fotos com pessoas. Sim, tal e qual. Imagina. Mas repara, mas isso é um bom argumento do ninguém pode ser rei senão o filho mais velho do rei, não é? E presidente, qualquer pessoa pode ser presidente. A frase na altura deve ter parecido bem, hoje soa pessimamente mal. Qualquer pessoa pode ser. Isto hoje em dia qualquer pessoa pode ser presidente. Imagine você que angariando 7.000 assinaturas pode entrar numa corrida para ser a segunda figura, a primeira figura do Estado português. Imagine você que isto pode acontecer. 7.000 amigos. E a pessoa diz tudo gravíssimo. Para o ano concorremos numa chapa conjunta. Claro. Cá não há chapas conjuntas. Fazemos uma collab. Sim. Se calhar éramos eleitos, não sei, mas acho que conseguimos. Se consegues tu, sim. 200 ou 300 mil seguidores. Tu também, vagamente. Mas com os seguidores que tu tens na net, dá para fazer várias candidaturas ao mesmo tempo. Mas sim, tu não só és português, como és conterrâneo de vários presidentes da primeira. Olha, vieram para cá governar e tentar governar isto. Já falei, já lá chegamos a eles. Pelo menos logo de cara de chofre.
Tal e qual, tal e qual. E nós temos, e mesmo na terceira na República em que vivemos, Pois, pelo menos pois, já falámos disso, o Jorge Sampaio era descendente da família Ben Saúde. Verdade. Sim. Agora, os jornais servem também, pronto, esta parte de propaganda, eles correm de mão em mão, correm nas fábricas, as pessoas dizem assim: Correm isto é- de mão em mão. Os jornaizinhos assim, Correm com as nas perninhas. gaiolas de espiriquitos, também provavelmente não havia papel higiênico. O papel higiênico é uma Claro. invenção, não é Sim, se sim, calhar sim. é anterior, mas Portugal chega nos anos 80, pai, Sim, os jornais foram alargando graças a isso, todos sabemos. para Que é uma- limpar o rabo Isso. à República, As à famílias luta. numerosas contemplava-se com o jornal diário. Eu já vi isso, acho que foi na Índia, sim, bocados de jornal rasgados numa casa de banho pública onde eu fui. Imagina o efeito Acho disto. que foi na Índia, mas se calhar foi na Guarda. Não tenho bem esse presente. Goa Eu ou estou a dizer Guarda? na Índia para ser Sim, mais sim. simpático. Mas se calhar foi Hugo. Paredes. Não, Paredes de Guarda não foi. Tudo Hugo! impecável, por acaso. Não estava tudo impecável. Agora fala bem agora de paredes de Estava- cor. não Nós estava amamos tudo paredes de impecável. cor. Eu amei paredes de cor. As Alguém de pessoas paredes no de cor a Rio, ouvir isto, digam que estão em paredes de cor e que nunca limparam o vosso o rabo a um jornal com republicano. o Paredes de Cor Times. É verdade. Agora, escrever nestes jornais era um perigo. Os jornalistas estavam sobre a mira do Claro, governo, claro. naturalmente, não é? Uma coisa é de haver o Partido Republicano, haver os jornais, outra coisa é também havia um grau de violência no discurso jornalístico que não era sempre muito bem visto. E há uns que eram levados a tribunal muitas vezes, porque também diziam: a mulher do ministro não Deitou-se pagou, com duas ao deitou-se com mesmo duas tempo. mulheres. E o ministro, ora bolas, só Sim. aconteceu uma vez e eu estava lá presente. E era com só o meu uma. namorado, estava lá presente com o meu namorado. A censura não funciona de uma forma mais curiosa, que era, não é constante, não é uma coisa do. A censura, todos os jornais tinham que ser. É por campanhas, quase, não é? Era Claro. aleatória. E isso causa uma paranoia muito maior, porque não tens uma consistência. Será que se pode dizer que rainha é porca? Claro. Será que eu posso. Também não ia tão longe, mas também não é muito. passa, não passa desta vez. Era, não é uma coisa que tenhas que mandar sempre tudo Era. para passar pelo crivo. Tal e qual. E portanto, lá se ia seguindo com alguns jornalistas a serem presos e levarem pancada. Havia redações que às vezes eram partindo-nos os vidros, enfim, nada era fácil. E depois, é nos jornais que, muito interessante, e muitos historiadores estudam através dos jornais da imprensa, ver Claro. as várias fações dentro do próprio republicanismo e que andavam também eles, às vezes, mais à pancada uns com os outros do que lá fora. E depois do que com os partidos monárquicos. A outra coisa engraçada é que estes jornalistas não eram só nesta visão jornalista do eu estou só a comentar, estou só a ver. Sim. Eram participantes, Ativos, eram ativos claro, membros claro, republicanos, claro. e muitos deles tiveram cargos depois muito importantes Figuras muito na consideradas, não é? República. O Muitos. jornalismo também tinha um papel. Todos os grandes intelectuais portugueses passaram Claro, pelos jornais e escreviam para os jornais. Bem, isso hoje talvez ainda se mantenha. Alguns escritores que são cronistas de. Se ou a qualidade colunistas. está um bocadinho, mas. Não há meio do Nós resto. não dizemos que não há. É verdade. E depois, agora, o Partido Republicano sabe, Tiago, que a via legal é muito bonita. Afinal, a via legal. E eu sem nada saber. Tal e qual. Claro. Porque. Legalize. Legalize! É verdade que estavam representados, era um partido, apesar de pequeno, mas as eleições, quando as havia, e havia eleições, apesar de não serem abertas a toda a gente, eram manipuladas, Claro. os votos eram Ganhava roubados, sempre o mesmo. havia caciquismo, tudo isso. E portanto, o Partido Republicano rapidamente percebeu isto por a via legal, não vamos lá. Pois. E então havia, do baixo do pano, se quiseres, um braço armado do regime republicano. E é uma palavra que talvez já tínhamos ouvido, e agora vamos falar um bocadinho dela, que é a carbonária. Carbonária. Ai, faz Que é os últimos deixar- grelhados. Faz. Não é. E a Matilde vai dar a sua receita do spaghetti à carbonária, que é com 2 espingardas Muito no Terreiro giro. do Paço. Picante. Sim, esta carbonária, por acaso é muito fascinante toda esta história, é uma sociedade secreta, a carbonária, muito, e também
ajuda-me, a maçonaria, tive agora uma falha. Interligada com... Muito, sim, é o mesmo tipo de movimentos e a maçonaria também vai participar aqui nos movimentos republicanos, mas a Carbonária esteve muito presente em Portugal. É um movimento que aparece é uma rede clandestina, verdadeiramente clandestina. Vai aparecer em França e espalha-se também por Itália, por Portugal e por Espanha, que são países que estão ao mesmo tempo a passar pelas mesmas coisas. Está organizada em células muito pequeninas, que é mais fácil para não seres apanhado, não é? Tal como fazia o Partido Comunista depois no Estado Novo, na clandestinidade. Tem células pequeninas, muito hierarquizadas. É uma sociedade muito inspirada na maçonaria no ponto de vista dos rituais. Para entrar na Carbonária tens de enfiar 2 escovas de dentes no buraco do rato. Sim. Não sabemos o casting, na verdade, eu gostei de entrar. Sim, com piaçaba na boca até vomitar. Sim. Enfim, tinham assim e dizer, está bom, está ótimo. Já chega. E faziam códigos de silêncio. Havia maneiras de cumprimentar, não é? Tu fazes assim com os dedos. Como a maçonaria tem assim um sinal de aperto de mão para outro saber. Mas que isso é outra maçonaria. Sabes isso? É assim, uma coisa assim. Isso for assim. Nós estamos a fazer muito assim. Tenho que passar agora para a parte do vídeo, porque o assim não é possível de Isto escrever. nem parece vindo de uma pessoa que trabalha há 77 anos na rádio. Assim. Dizer assim. Aqui. Eu tenho uma amiga que me liga e diz assim: olha, comprei uma. Isto é o telefone, né? Comprei uma saia por aqui. Agora não, é com mais ou menos. A sala não era muito grande, era mais ou menos como daqui ali. Isto dito ao telefone, não é? Sim. Muito Enfim, giro. Eu estou rodeado de gente mesmo, de facto. Mas o Tiago acabou de dizer assim. Assim. É um cumprimento especial com as mãos. Claro. Código de silêncio. Agora, por trás ou por baixo, toda esta teatralidade, eles são pessoas muito pragmáticas. Não era só cá enfiar os piaçabas. Não. Isso resolve-se com 2 pontos. Isto resolve-se com conseguirem chegar, por ser uma organização secreta, poderem chegar a sítios onde o Partido Republicano não tinha penetração, nomeadamente nos bairros populares, no movimento operário, boca a boca, não é? Claro. Olha, tu já ouviste falar na Carbonária? Já, mas eu prefiro a bolonhesa. Atenção que a Carbonária não é com natas, é com ovo que se faz. Há muita Sidónia que faz com natas. Se natas é aldrabada. Natas vocês, é tudo. de certeza que vocês Sim, o bacalhau fingido, aquelas tem uma Carbonária, sim. como é que é? Sim. Aldrabada. Sim, ATMU, que é uma Carbonária com natas. Natas é a solução para desgraçar tudo. É como o sal, que dá tudo ótimo. Carrega, ou maionese, ou ketchup. Mete para assim aí. também eu sei cozinhar, não é? Vocês de facto. É pôr queijo, é gratinar. Claro. A massa não está boa, gratina-se. Com uma de mão. E pronto, e vai-se infiltrando nestas pequenas células, no exército também, como eu falei, os sargentos, a tropa não muito alta, nem muito baixa, do meio. Tal e qual. E pronto. Só que para estes carbonários, a monarquia não era apenas uma coisa ultrapassada, era de facto, havia uma visão moral de isto é um obstáculo moral ao desenvolvimento, à prosperidade, à riqueza, muito inspirado nos franceses, não é? E a Igreja Católica como o braço da monarquia. E portanto, e a causa do atraso nacional. E portanto, como dissemos há pouco, para a Carbonária, tudo o que seja lutar contra este regime é justificado, qualquer violência é justificado. E portanto a Carbonária, apesar de não podermos provar que não estava diretamente responsável pelo regicídio, mas são claramente homens da Carbonária, que pelo menos a Carbonária abriu o caminho a que houvesse aquela possibilidade de matar o rei. E mesmo não sendo, estavam muito alinhados. Muito. Com O Manuel Guissa e o Alfredo Costa, que é o nome dos tipos que mataram o rei Dom Carlos, são homens ligados à Carbonária, isso sabe-se. Não são loucos, não são tipos que se levantaram e foram fazer aquilo. Era produto de um clima político completamente radicalizado. E muito, sobretudo, e o que é que eles fazem também? Protegem-se uns aos outros. Se for preciso um carro de fuga, talvez não seja o motivo certo, mas o que seja, proteger, tomar conta. Burros de fuga, exatamente. Proporcionaram os burros de fuga. Tinham 2 burros à porta do banco. Agora, o efeito do regicídio, como calculamos, é
é devastador para a monarquia, claro. É a morte do seu símbolo maior. E mesmo para a República não foi uma coisa completamente pacífica. As várias divisões na República. Aliás, aquele borbulhar inicial de tudo, aquele vai não vai, é um bocadinho eco disso, não é? Não está a coisa sedimentada. Claro, é mesmo. Havia figuras republicanas que achavam que eram contra a violência e que eram contra. Ou seja, não é preciso matar o rei, nós queremos fazer isto de outra maneira. E havia depois ou seja, mesmo dentro dos republicanos, o regicídio não foi uma coisa celebrada comumente, não é? Claro, eles acham até, os republicanos mais moderados, que a violência pode ser um risco para o futuro do país também. Uma guerra civil, enfim, isto rebentar tudo péssimo. Mas depois do regicídio, a Carbonária ganha um fôlego gigantesco, não conseguido matar o rei, só que vai ganhar poder, esta organização secreta, mas também vai entrar no imaginário popular com medo mesmo. A Carbonária passa a ser estes tipos são um papão, é verdade. Só que eles, depois de 1908, disparam mesmo com cogumelos, nascem mais células, aprofundam-se mesmo as suas raízes na sociedade portuguesa, recrutam mais pessoas em mais sítios diferentes, vai-se infiltrando melhor e vai-se preparando com mais cuidado. Ou seja, temos a via legal dos republicanos, que toda a gente sabia que eram republicanos, os seus jornais, as suas coisas todas muito bonitas, mas todas estas pessoas sabiam que por baixo delas estavam os homens que estavam dispostos a pegar em armas e pôr o plano em ação. Portanto, debaixo de cada republicano havia um homem que está disposto a pegar na sua própria arma. Na sua arma para defender a República. Muito bem. E portanto assim chegamos a 1910 com a Carbonária pronta para agir. É só dizer quando. É só dizer que a gente vamos lá. A gente rebenta aquilo tudo. Tal e qual. Portanto, um regime monárquico de rastos. Isto às vezes estamos só a falar da opinião pública das cidades, não é? Claro. Até porque a Igreja não há assim uma adesão popular gigantesca quando isto se vai dar, porque a Igreja tem um controle gigante moral e psicológico em grande parte do país. A profetizar que estes radicais, desde agosto pelo menos que sabia que isto vai acontecer alguma coisa. O próprio governo tinha feito movimento. O rei Dom Manuel era muito novo, não é? Era um miúdo, estava no trono há 2 anos e sobretudo ele até tentou. É muito engraçado, nós não sabemos muito isso sobre o Dom Manuel II. Se quisermos saber mais, podemos consultar uma obra chamada Uma Família Surreal, que saiu agora há pouco tempo. Sim. Tento contar um bocadinho esta história. O rei Dom Manuel II ainda tenta, chama cá um sociólogo que vem estudar o que é preciso, o que é que querem que eu faça. Os sindicatos, e até apoiou algumas medidas quase de esquerda, digamos, do seu primeiro-ministro. Do primeiro-ministro, onde vai uma tentativa de aproximação e sobretudo de melhoria das condições de vida, dos movimentos operários. Portanto, havia um clima onde estas coisas se falavam e se discutiam, mas era tarde demais. E portanto, esta ideia vai ganhando, e desde agosto pelo menos que se sabia que qualquer coisa estava no ar. O próprio governo tinha mandado pôr tropas ali, tropas aqui põe-me aqui, põe-me ali, e o povo era aquilo que eu disse. Havia uma gente numa cidade, aquelas pessoas que nós já falámos, de facto revoltadas e queria mudar as coisas, mais do que o regime, queria mudar o estado das coisas, ou porque vivia mal, ou porque era pobre, ou porque o que é que fosse. Portanto, a insípida burguesia ou classe média das cidades, sim, os comércios, os operários também, os pequenos comerciantes, estavam de facto, queriam mudar as coisas, queriam uma mudança. Agora, o povo em geral, muito ligado, mais do que essa coisa ideológica do que somos republicanos, precisamos de desenvolvimento, precisamos de crescer, estou aqui chatos. Ou por cansaço só do mesmo, mais do mesmo, vamos tentar outra coisa qualquer. E o plano internacional aqui ia ter uma importância grande, não é? Do que estava a acontecer lá fora. Também essa ideia de lá fora é o mundo moderno e nós cá estamos fechados num mundo atrasado. Tudo isto foi um borbulhar e que vai permitir, estamos aqui agora assim já a entrar em setembro, se quiseres, as grandes figuras que vão aparecer na República. Um deles, nós já falámos destas figuras todas noutro sítio, no Vamos Todos Morrer. Um deles é o grande Miguel Bombarda, tipo
que aqui já tem, vou dizer, quase 60 anos nesta altura. Não era um conspirador desses de esquina, era um dos grandes intelectuais portugueses. Era médico, ele é um pioneiro da psiquiatria em Portugal, com muitos tratados feitos, diretor de um hospital, do hospital que depois se vai chamar Hospital Miguel Bombarda. O hospital do próprio. Hospital do próprio, sim. que na altura se chamava Hospital de Riafoles, já com técnicas arquitetónicas estudadas para a psiquiatria. Vanguarda. Enfim, era um homem sim. incrível, um republicano, muito conhecido, um tipo que vinha estudando precisamente o efeito da loucura, não é? Em relação ao crime. Portanto, é um homem... Este episódio é incrível, pessoal. É muito fascinante a história do Miguel Bombarda. Miguel Bombarda é incrível. É um episódio satélite bastante bom para encaixar e trocar neste episódio. Tal e qual, sim. Destas figuras, várias figuras que nós vamos falar hoje. Sim. E é um homem que acredita muito no progresso, na ciência e, portanto, tem esta vertente do atraso português, um homem virado para o progresso científico e talvez até... Perguntavam várias vezes, doutor está virado para onde? Para o progresso científico. Eu estou virado sempre ao progresso científico. Okay. E talvez ele visse aqui a monarquia quase como uma coisa patológica, quase como estudava as suas doenças psiquiátricas. Portanto, ele via um regime antigo ligado a estas alianças com a igreja, com isso tudo, e desconectado do mundo moderno, do mundo científico, das coisas que estavam a acontecer lá fora. E dava uma credibilidade gigantesca ao movimento republicano ter um homem desta craveira intelectual à frente, sim, era um dos principais ideólogos do republicano. Depois outro, é uma figura mais trágica, também mais ou menos da mesma idade do Miguel Bombarda, que era um tipo chamado Cândido dos Reis. Não era um teórico, não era médico, não era dessas coisas, era um militar de carreira, era almirante da Marinha, razão pela qual ele é conhecido sobretudo como o Almirante Reis, e era um tipo que ele era republicano, claro, naturalmente, queria a revolução. Miguel Bombarda pensava a revolução. O Cândido dos Reis era daquela, então vamos fazer, filhos. Vamos, é república, outra vamos vez fazer o mesmo assunto. Fazer outra vez arroz. Era a frase. Sim, Almirante Reis. Portanto, era um homem muito habituado era um almirante, não é? Muito habituado muito habituado à hierarquia, no caso da Marinha, não é? E que via as falhas do sistema aqui era muito pela coisa militar. É um Estado que já nem consegue organizar as suas tropas, quanto mais as suas porcarias. Era uma convicção de que este regime já não funcionava e para o militar, quando o regime não funciona, muda-se. Não se vai escrever vou escrever um artigo, não. Vamos passar à ação. E depois, outro grande homem fundamental, a chegarmos a outubro de 1910, o Machado Santos. Talvez o grande herói o homem que dá mais nomes a ruas em Portugal. Eu acho que depois dos largos Luís Vaz de Camões é o Machado Santos. Eu acho que é provável, é o pai. É o pai. Sim, é o pai destes dias que estamos a aproximar-nos. Portanto, o Miguel Bombarda era o cérebro, se quiseres, o Almirante Reis era quem ia ao comando, e este Machado Santos era o que dá o corpo às balas, é o que vamos lá. Não era o mais culto, não era um homem chiquésimo, elegante, não era o mais consensual sequer dentro do movimento republicano. Que é um dado muito comum muitas vezes, esses pormenores que estás a dar. É a figura que é verdade, não é o Miguel Bombarda, claro. O intelectual, ou mesmo o Almirante Reis, o teórico do exército. Este gajo é o tipo, bora lá, chega de intelectuais, vamos lá fazer isto. Tinha mau feitio, era conhecido por ter o seu mau feitio, era torto, respondia mal às pessoas, mandava as pessoas todas para estou a exagerar um bocadinho, mas era assim desconfiado, era um tipo bastante teimoso. Diziam, era um homem difícil, descreviam as pessoas que trabalharam com ele. Muito obsessivo, era um tipo muito obsessivo, e de facto essa obsessão vai ser precisamente aquilo que o vai distinguir, e ele vai ser fundamental nesta história, essa sua obstinação, essa sua teimosia, como veremos. E chegamos ao dia 3 de outubro de 1910, que é o que vocês querem fazer. Estamos aqui hoje a contar o momento seminal da escolha que estamos a fazer hoje, que abre precisamente essa escolha. É um dia normal, mas que vai acabar de uma maneira chocante, porque vou inventar às 3 da tarde, não sei exatamente a hora, há um tipo que tem um filho muito doente, psiquiatricamente, né? Tem doenças, tem assim umas crises grandes, e este tipo é um milionário que vai levar, já tinha corrido, já tinha ido à França, já tinha ido à Espanha, já tinha ido
e resolve socorrer-se do grande especialista da psiquiatria em Portugal, o Miguel Bombarda, e leva o seu filho até uma consulta com o professor Miguel Bombarda. Sentam-se os dois na cadeira, o Miguel Bombarda diz assim: olá, Tem lume. e o tal filho, o tal paciente, um rapaz de 20, 30 anos, tira do seu bolso uma pistola, um revólver, e com 2 tiros mata o professor Miguel Bombarda no seu próprio consultório. A notícia espalha-se como estopa, como fogo na Estamos a estopa. falar de uma figura nacional já, Uma à figura altura. absolutamente nacional, Reconhecidíssima pelos seus méritos médicos e sim, vanguarda, e nos meios claro. republicanos, o ideólogo disto Claro, tudo, não é? claro. A figura, pelo menos a figura mais proeminente do movimento príncipe. republicano. Um príncipe dos republicanos, exatamente. É curioso essa ideia, não é? Ou seja, é mesmo, sim, é uma figura que está numa linha. Era tal e qual. E portanto, eles juntam-se todos na noite de 3 de outubro, de 3 para 4. Levaram-nos o Bombarda. Sim. E até havia no ar aquela desconfiança do fake news. Um louco. Foi um louco no gabinete, estão a matá-lo, estão-nos a atacar. Isto é inadiável. Nós já perdemos o Miguel Bombarda, temos que ir para a frente agora. E há muita hesitação nesta noite, que podia ter mudado tudo, a história toda. Claro. Há muita hesitação. Há muita gente que diz: é melhor não, matar o Bombarda. O que a gente faz sem o Bombarda? Salsichas à couve Bombarda, sabes? Somos mais aqueles que vão morrer para o no meio bombardo. desta. Sim. Isto está falhado. E é o Almirante Reis, que já bêbado, que isto foi depois do almoço, A roer a sua pata de perdiz. pata de perdiz, E diz: espera. cospe o osso da perdiz e diz assim: ó seus escândalos. Ele diz: as revoluções não se adiam. É muito incrível esta frase. As revoluções não se adiam. E ele diz: a revolução não será transmitida na televisão. Que é com uma poder Toda a de gente previsão para e diz gigante. assim: Naqui, oh, Reis. a televisão não será, a revolução não será Ainda televisionada. não há Eu adoro essa televisão, oh, frase. Reis. E ele disse: a revolução não será adiada, sigam-me se quiserem, havendo um só que cumpra o seu dever, esse único serei eu. Ei. Oh, Reis, o vinho era bom. Almirante Reis, Almirante O que o vinho é capaz de fazer por uma pessoa. Exatamente, já muito bêbado e tendo de misturar, como já passava da hora de dormir, ele já tinha tomado os remédios. Comprimidos com. Claro, E já o não havia problema Bombarda da para dizer: monarquia. Reis, isso é uma Reis, péssima isso é- ideia. O Bombarda é que distribuía como se fosse Claro, Smarties. Olha, experimenta lá Sim, este. opa. Usava os seus companheiros Receitas. republicanos, sabe, Eram cara? folhetins. como cobaias dos seus remédios. Experimenta lá este, o Almirante Reis. Só que o Almirante Reis já tinha tomado os remédios, mas foram no acordar quando mataram o Bombarda, e ele depois ainda teve ali a conversa, a tomar whisky, Claro. a beber um Estava brando. zonzo, estava completamente. Ele já nem Era um sabia o que homem estava a dizer. perdido. É assim, as revoluções não se adiam. Olha! A República em Portugal. A revolução é nasce como o Natal. É tudo atordoado. Bêbado. Tudo bêbado. Estamos aqui a brincar. Sim. A brincar, se calhar mais próximos da verdade, mas não há. Sim, não não há há factos. Já morreram as criadas todas do Almirante Reis. Para a gente lhes ir perguntar como é que estava o senhor nesta noite. O doutor, como é que estava neste. Por acaso, outra das grandes chatices do analfabetismo ter chegado tão longe é que podíamos ter muito mais relatos de outras figuras que seguramente não sabiam ler e escrever, e por isso é que não deixaram relar. Imagina o diário Óbvio. da taberna, criada, sim, do sim. taberneiro do Almirante Reis. Estamos a falar assim. Incrível, claro. Imagina, incrível. Seria uma fonte de uma pureza. Claro, oh não. Cala-te boca. Tive que ir buscar as cuecas à cama Cala-te boca. do Almirante Reis. Estamos a avacalhar estas pessoas todas. Isto é a história de Portugal. Isto é uma mas tudo é a história de Portugal. É Isto- tudo. isso não Até quer a dizer pedra que está cá há um milénio é a história de Eu Portugal. estava a mostrar assim as pedras e dizer: esta pedra tem milhões de anos. E tem, Pois, todas têm. Todas têm. Menos a pedra nos rins, que se forma às vezes. Sim, e dói para caraças. A Matilde, tens pedra nos rins? Graças menos. a Deus, graças a Deus. Mas não perdes pura demora. Claro. E nesta noite, 3 para 4, Lisboa começa-se a transformar. Ainda não é uma coisa assim grande, mas já começamos a. Não há multidões na rua, obviamente, mas pequenos grupelhos, pequenos militares que saem dos seus quartéis com ordens muito vagas. Isto tudo foi uma coisa muito vaga, mesmo muito vaga. É tudo uma série. Como aconteceu, aliás, com outras revoluções, incluindo a do 25 de Abril, Claro. a russa. Às vezes não são coisas altamente planeadas. Isto Há um vai acontecendo. pronúncio Há que um se pronúncio vai- de morte. Sim, É, e que vai exatamente. galepando, não é? É um pronúncio. É, exatamente. A hora é esta.
O quê? Não se sabe bem o Temos, quê. vamos imaginar numa casa em Arroios, se na casa de um deles se juntam. Imagina, é muito interessante imaginar isto e dá um filme incrível, não é? O Almirante Reis para trás e para a frente, para trás e para a frente, o Machado Santos para frente e para trás, sentam-se, levantam-se, A fumarem que nem os cavais, os cavais, nem os burros, a dizerem assim: vamos avançar, não vamos avançar. Mas para onde? Mas tens ali Não sei. chefe, comandantes, aliás, de várias. Fações, não é? De várias não, aqui mesmo unidades. literalmente, de várias unidades, Sim. de vários quartéis. E portanto, eles dão a ordem, vem uma ordem do não sei o quê, general, e o exército não questiona, né? Cumpre a ordem. E começam a sair para a rua pequenos grupos de militares do exército, com ordens vagas. Começa aqui as tabernas, se quiseres, que estão abertas às 2 da manhã, começam a fechar, porque desde agosto, Sentem pelo que vai menos, haver. que se sabia, o próprio governo sabia que mais cedo ou mais tarde ia haver chatice. Por volta das 10 da noite, algumas unidades militares levantam-se, no sentido. Não é? Sim, Hugo. Levantam-se Entendemos. Assim. contra. Levantam-se contra. Há a levantar-se e depois há a levantar-se contra. Isso. Que é, não concordo. Vem a Infantaria X, a Artilharia 12, a Infantaria 16, Do Regimento 14. do Regimento 14 das Bombeiros de Nossa Torres Senhora. Novas. Torres Novas. Umas que era suposto aparecerem não aparecem, eles lá vêm aquilo. E há uma confusão enorme dos próprios comandantes, dos gajos que estavam a comandar isto, que é a olhar e dizer: então, mas veio a 16, a artilharia 16, faz favor. Sim. Não veio. A 15 está aqui. E mandaram mensagens mesmo. Estás onde? Estás onde? Estás sim. onde? Pararam no sinal encarnado como os Segue tanques para a da 25 de frente, Abril. que isto é uma revolução. Bom, pá. mas havia assim um plano, claro que havia um plano, não era tudo Claro, no ar. claro. Mas eles vão confluindo para a rotunda, onde hoje está, está tudo Marquês de Pombal, Marquês de Pombal, era um terreiro, no fundo, e parte do Parque Eduardo VII, Sim, exatamente. sim. É aí que eles se juntam, se barricam, vão lá fazer. Não era muita gente, uns milhares de pessoas, mas forças militares, outras civis. Há assim a história fazem barricadas improvisadas. Pode-se ver, há retratos disso, há fotografias disso. Homens deitados no chão, como se fosse uma guerra, não é? Sim. O Yoshua Ben Oliel tem muitas fotografias deste dia. Há até uma mulher que também já ouvi, que é um bocadinho mitificada, Amélia dos Santos, que pegou num varapau ou numa espingarda, e portanto não eram só homens que estavam ali, também havia uma outra mulher, que foram munições contadas, não é? Eles tinham trazido as coisas tudo muito, Sim. não vou dizer não profissional, mas não profissional. E pode-se ver isto tudo com as fotografias incríveis do Yoshua Ben Oliel. Já fizemos há uma vez um episódio sobre ele. Já. Vamos todos morrer. Também é uma história muito interessante, sim. Lembro-me perfeitamente. Quem é que esfiava esta revolta ali? Quem? O Machado Santos. O tal Machado Pois. Santos do Estás boa? Ali o- Oh, não sei o quê. Oh, Zé Mário, vai fazer não sei o quê. Vai cantar, vai continuar a cantar. Anima aí a gente. Exatamente. Pá, eu tenho que parar com isto. Estou a fazer desta gente toda. Inquietação. Sim, 1910. Do outro lado da cidade vão-se juntando as forças, oficiais do governo, não é? Que vão-se juntar. O seu ponto para onde vão convergir é o Rossio. E elas não vão avançar. Ou seja, imagina, tens no topo da avenida. Portanto, há uma avenida. Há uma avenida a separar. Está os movimento republicano. No Rossio está o movimento, as forças leais ao rei. São oficiais que ainda acreditam. Não, gente, isto rapidamente se resolve. É verdade que estavam à espera que houvesse uma coisa uma insurreição, mas a gente dá cabo disto tudo. Só que do lado monárquico, tal como aqui nem é bem chamado monárquico, mas as forças leais ao rei, as Sim, forças sim. ainda assim oficiais na altura, não é? Só que eles próprios têm ordens muito contraditórias. Há dois grandes homens que se vão distinguir aqui, comandantes das forças monárquicas, o Gurjão Henriques e o Paiva Coceiro, já ele próprio um grande herói nesta altura. Só que eles próprios, há uma confusão enorme de narizes das próprias tropas monárquicas, saber se há ordens muito contraditórias. Claro. Ficamos aqui no Rossio, ficamos não sei onde. O Paiva Avance. Coceiro ainda vai para o Jardim do Torel, quem Paramos. conhece Lisboa está a Claro. ver. Ainda atira umas coisas, isto morre pessoas neste dia, vão morrer pessoas. Só que o Paiva Coceiro achava, isto a gente não consegue. Só que havia uns soldados que não se percebiam, monárquicos, né? Renderam-se, já nos rendemos, começaram a desertar, uns passaram para o lado republicano, uns acharam vamos morrer, enfim.
há explosões, há disparos, estamos na noite, não é? Estamos ainda de noite. E há mortos, começa a haver mortos, e rapidamente se percebe nas forças monárquicas, isto se calhar não vai ser assim tão simples. Isto se calhar não é apenas uma revolta política, temos aqui uma guerra mesmo, um confronto, pelo menos uma batalha real. Até porque estão muito desconchavados, não é? Ou seja, também não há uma ideia concreta e absoluta. Não, então de é uma dizimar luta aquilo e arrumar aquilo. Não se conseguem, não conseguem. Sim. E há ordens contraditórias. Um vai para ali, outro vai para ali. É verdade, os homens na rotunda, aqui deve-se ao Machado de Santos e à teimosia dele, porque o exército oficial começa a atacar. E podia ter dispersado toda a gente, cada um ia para casa, fugiam, mas o Machado dos Santos, eles todos barricados atrás de móveis, provavelmente, não é? O Machado de Santos diz: ninguém sai daqui, ninguém sai daqui, ninguém sai daqui. Deve ser esta teimosia a República, porque ele diz assim: ninguém sai daqui, ninguém sai daqui. A rotunda não cai, ou seja, isto é o nosso bastião. Temos que, se mantivermos isto, a gente vai para a frente, claro. Tal e qual. E ao mesmo tempo vai acontecer algo decisivo no Tejo, que é o que vai mudar este dia, que é a Marinha junta-se a esta revolta. E portanto a Marinha entra por Tejo, ensanduícha completamente. ensanduícha as forças. Claro. Não só ensanduícha as forças, então, nunca ninguém disse. ensanduícha E que nojo. mas que tem dois efeitos. Eles têm canhões, não é? Os barcos têm canhões. E atacam o Palácio das Necessidades, onde estava o rei Dom Manuel II. Mas há ataque do Tejo para a terra? Ataque do Tejo, sim. E atacam também o Terreiro do Paço, que era a sede do governo. Ok. Portanto, isto vai provocando pequenas rendições, se quiseres, e vai ensanduichando, de facto, as forças. Eles continuam, a artilharia do Paiva Conceito continua a atacar, mas aqui já perderam o Tejo. E em Lisboa, perder o Tejo é fatal. Claro. É fatal Claro. perder o Tejo, porque há aquela vulnerabilidade. E vai-lhe faltando coordenação, vai faltando poder de mandar nos seus homens, não é? Sim. Há descoordenação, há os Dissipados. Sim, já não Claro, se. claro. Porque ele está a comandar um exército, não é? Umas tropas, mas cada tropa depois também tem o seu próprio comandante. Há uma desorganização total. Que é um Vão sinal desertar. também do próprio regime. Era tal e qual. É uma metáfora Eles sobre mandam o próprio vir, regime. manda vir artilharia 13. Não vieram, não Pois. saíram, Pois, fugiram, pois. saíram. Portanto, aquilo. Há soldados que dizem: não vamos disparar contra outros militares, contra nossos Nossos outros irmãos, portugueses, claro. nossos irmãos. E depois chega amanhã do 4 de outubro e é aqui que quase tudo falha aqui para o lado dos republicanos, porque se nós estamos a pintar um quadro de desorganização total nos monárquicos, não era melhor nos republicanos, Pois. eles também todos completamente desconchavados. E há, por exemplo, aqui vamos começar a fechar os nossos personagens. O Cândido dos Reis, havia um sinal que era 3 salvas de canhão para significar que a Marinha se tinha juntado às forças republicanas. Só há uma salva de canhão e há alguém que lhe vem dizer a Marinha não se juntou, ou a Marinha não conseguiu tomar conta da coisa, o golpe vai falhar. E o nosso Almirante Reis, absolutamente derrotado, a achar que a Revolução tinha acabado, estamos ainda em 4 de outubro, vai até a casa da sua irmã, pega num revólver, Ei. vai até um campo e mata-se antes no dia. Umas do horas 4. depois. Umas horas depois, sim, é verdade. E não vai ser o único daqueles 13, ou seja, estamos a falar dos 3 Pilares republicanos. Sim, na frente de. é muito engraçado, são mesmo os pilares da República. O Miguel Bombarda já tinha morrido no dia anterior, o Almirante Reis 2 dias depois morre na véspera, ambos na véspera e na antevéspera da Revolução, e mata-se. Enquanto isso, na rotunda, o Machado dos Santos não recua, aguenta, resiste, recusa-se a render, a Marinha continua no Tejo, e depois aqui há um episódio muito mais caricato possível que vai decidir tudo neste dia, que o rei entretanto já tinha sido levado para Mafra, não é? Tinha a cabeça a prémio. Sim, tinham atacado o Palácio das Necessidades, onde ele vivia. E há aqui um episódio muito engraçado. O cônsul, ou embaixador alemão em Lisboa, estavam vários diplomatas num hotel Avenida Palace, que fica nos restauradores. Sei bem. É claro, e portanto, para quem não conhece bem, estava completamente no meio dos dois povos. Sim. Precisava de sair. Precisava de Comprar sair, umas meias. eles negociam sair dali e negociam sair com bandeirinhas brancas para sinal de Claro, que não estou nisto. não estou nisto, para que nem umas tropas nem outras os atacassem. Claro. Só que é demasiado próximo do Rossio,
sair um grupo de pessoas com bandeiras brancas, fez acreditar quer aos monárquicos, quer aos republicanos, que os monárquicos estavam a render. Os que um e outro. Sim. Não, só os monárquicos estavam a render porque okay. aquilo fica no Rossio. E portanto, eles viam, tinham linha de vista com sim, isto, completamente. Claro. Portanto, a partir dos monárquicos, eles próprios a acharem que aquilo era uma rendição, não é? Os republicanos estavam a... Ou seja, os republicanos achavam que os monárquicos estavam a render. Sim, e os monárquicos achavam que eles próprios estavam a render. E portanto começa a correr um baixar de rumor que é oficial e portanto ganha a narrativa de que os monárquicos se tinham rendido. Isto para nós é tão fora num tempo de comunicação como nós temos, não é? É incrível, mas é uma história muito interessante. Em que guerras se determinam com drones e com distância. Sim, é verdade. Imagina isto parece tudo parece que estamos na Idade Média, mas isto foi há. Mas olha, nós temos muitas batalhas decisivas na história de Portugal, com muito decisivas. Assim, com estas coisas. Sim, havia às vezes batalhas que não eram conclusivas. Porque quando é que se chega à conclusão que se ganhou? Quando mataste toda a gente do lado? Era assim que funcionava. E temos várias batalhas muito importantes na nossa história onde houve um empate e ditavam as regras que em caso de empate numa batalha ganhava as tropas que permanecessem mais tempo no campo de batalha, portanto as que não desertassem, no fundo as que não fugissem. E nós temos várias batalhas decisivas na nossa história onde foram contestadas, no caso com Espanha, não é? Que foram contestadas a dizer não, nós é que fomos os últimos, não, nós é que fomos os últimos a sair. Portanto, essa coisa da informação, ou seja, passar a ideia de que se ganhou é quase tão importante como ganhar, como ganhar. No caso com Espanha, porque conseguiram fazer uma campanha muito mais eficaz de terem ganhado uma batalha em particular. E assim, chegamos à madrugada de 5 de outubro de 1910. A monarquia perde o controle da narrativa completamente. O Dom Manuel II, ele tinha estado nas E o nosso Machadinho estava onde? Estava na rotunda. Continuar, pé de cal. Tal e qual, ganhou. A narrativa, ganham os republicanos a narrativa. Ele tinha dado o seu último jantar oficial, curiosamente, a um tipo, Hermes da Fonseca, que é o presidente do Brasil. Nestes dias ainda não é o presidente do Brasil, ele já era o presidente eleito. Ia tomar... Em novembro, penso eu, que toma posse, pessoal, não vai tomar mais nada. E é engraçado que o presidente do Brasil republicano assiste in loco, com os seus próprios olhos, a Portugal transformar-se numa república. Está num barco. Ainda tinha jantar com o rei. É o último jantar oficial da monarquia portuguesa. Simbólico, bué simbólico, citando Bruno Aleixo. É mesmo, bué simbólico. O rei vai para Mafra. Ainda tenta organizar uma resistência. Percebe-se que não há como resistir. Se eles tentassem resistir eram mortos, eram simplesmente isso. O iate Amélia, que era o iate da família real, vai até à Ericeira e na Ericeira junta-se a família real, que era no caso o rei Dom Manuel II, a sua mãe, que estava no Palácio da Pena, a sua avó, Rainha Dona Maria Pia, que estava no Palácio da Vila em Sintra, e na Cidadela de Cascais estava o herdeiro do trono, que era o tio do próprio Dom Manuel. São estas 4 pessoas, vão todas até à Ericeira, juntam-se num barco e o Dom Manuel diz: vamos para o Porto. O Porto aqui simbolicamente é o sítio onde houve sempre resistência contra estes movimentos todos, mas o capitão diz: não vamos porque eu não tenho, se não conseguimos chegar ao Porto, não conseguimos depois sair de lá. E portanto a minha prioridade é manter vivos essas 4 pessoas. Salvação. E vão para Gibraltar, e de Gibraltar, portanto, é o fim da monarquia. Vão para Gibraltar. Mais de 8 séculos a findarem ali naquela praia na Ericeira. Até disso temos retratos da família real a ser levado em traineiras até ao iate Amélia. É uma saída de entrada de leão, saída de sendeiro, como se costuma dizer. Ele tem pouco mais de 20 anos, é interessante. E vai-se embora. São as condições para uma tempestade em todas as frentes. Sim. Completamente. E portanto, e até mesmo a parte militar, o golpe vai aos tropeções, consegue-se instalar a República. E enquanto eles estão a sair embora na praia da Ericeira, às 9 da manhã, nos passos do Conselho, há um tipo chamado José Relvas, da cidade de Lisboa. Sim. Este José Relvas é uma figura muito interessante. É um proprietário rural com bastante dinheiro, é um tipo também, um advogado com bastante prestígio social, uma figura central do Partido Republicano Português. Fotografias épicas essas agora, desta narrativa que vais dar agora. Mesmo incrível. E portanto ele era respeitado pelos todos os setores republicanos, quer os mais radicais, quer os mais moderados, e portanto era quase uma figura consensual
de ser ele a ir proclamar a República, a hastear a bandeira. E Porque tinha boa voz, era uma coisa que eles estavam a procurar também. tinha assim. Sim. A vantagem é que não O havia Relvas faz isso. A aparelhagem não havia, não dava. Tal e qual. Mas ele lá vai lindo. proclamar e, portanto, instaura-se a República em Portugal no dia 5 de outubro de 1910. Claro, estava tudo um bocadinho às apalpadelas, tem que saber. Já havia, o hino já vem como resposta até ao ultimato inglês, já havia a portuguesa, era uma marcha. Sim. Contra os bretões, marchar, não é? Essa ideia contra a Inglaterra. E os novos símbolos, era preciso criar tudo de novo, incluindo naquele momento inicial, quem é que vai nos governar? Eles formam um governo provisório, sim, liderado pelo Teófilo Braga. Represente Açores. Açores presente. Sim. Por acaso, olha, do meu conterrâneo absoluto mesmo, máximo. É da tua freguesia e tudo? São José, Ponta Delgada. Portugal. Mas é incrível. E depois, paulatinamente, começam. Vamos entrar na Primeira República e o dia até podemos dedicar Tu não queres dizer episódio à a Primeira República. Sim, Manuel da Riaga, depois vai ser mais um açoriano, é verdade. Isso correu mal também. Correu tudo mal até chegar ao Estado Novo, não é? E era preciso inventar tudo de novo. Onde é que vai morar? Onde é que o presidente? Quem vai? Que poderes vai ter? Não há nada. Parte de novo. Sim. Quer-se romper com o sistema. Com o velho regime? Com o velho regime, pois sim. É isso. Há histórias onde é que eles vão viver, vão de elétrico para trabalhar, para o palácio, enfim, todas essas coisas. Já fizeram isso também, ir de moto para o governo. Pois vão. Não é grande coisa. Não digo nunca coisa. Nunca dá. É. E vão escolher uma casa cuja corrida a essa casa no dia de hoje se disputa, quando estamos no dia em que nos estão a ouvir. Vão escolher uma quinta, um Palácio Real, não particularmente importante, e essa escolha pesa nisso. Claro, tínhamos o Palácio da Ajuda. Claro. Só que se queria Mas romper. É uma cara da monarquia. Queria-se romper com uma coisa que fosse muito faustosa. O Palácio das Necessidades também não é menos faustosa, hoje é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E então foi-se escolher um Palácio Real, onde tinha vivido até o Dom Manuel II há algum tempo, tinha vivido os seus pais lá viveram antes de serem reis. Era uma quinta de recreio que já pertencia à família real há uns séculos. Não é um palácio particularmente interessante, é uma boa casa, sem querer exagerar muito. Por acaso estou-me a lembrar da nossa. Tivemos lá há uns meses e estávamos os dois sempre a comentar isto. Isto é giro, mas. É uma belíssima casa, sim, não é um palácio. Sim. Mas por simpatia chamamos-lhe Palácio de Belém. Claro. Podemos chamar-lhe Moradia Belém. Aquilo na tua realidade dos Países Baixos é. Assim, não sei. Uma quinta fixe. Mas o nosso Palácio Real par excellence é o Palácio da Ajuda, e sempre assim é uma coisa um bocadinho mais composta. Esse é bom. Esse mesmo, comparado com os seus irmãos franceses, é um bom palácio. É uma boa casa, não é? Comparado com o Palácio Real de Madrid, sim, vejam fotografias na net, nunca lá fora. Cá está ele. Até com Mafra. Mafra é o único de vaca que está para dizer assim: isto é um palácio. E depois eu direi, sim. A Quinta Real de Belém, como se chamava, era assim que se chamava, a Quinta Real de Belém, tinha a curiosidade de ter sido o sítio onde estavam a passar férias no ano de 1755 a família real, razão pela qual sobreviveram ao terremoto, porque o Palácio da Ribeira, que era o Palácio de Lisboa, foi todo destruído. Porgalheiro. Tudo para o galheiro. Mas pronto, assim temos, a poeira vai assentar. Portugal é uma república, tem um presidente da república, tem um palácio presidencial que escolhem esta solução de compromisso. Nem é uma casa, nem é uma barraca, nem é um palácio daqueles que associamos à monarquia. É o Palácio jeitozinha. É onde vivem os presidentes da república. Mas, destes 3 homens que começámos, de facto, chega a este dia... apenas, Machado de Santos. O Miguel Bombarda tinha sido assassinado. O Cândido dos Reis, tratou do assunto. exatamente, o Almirante Reis, também, mas por ele próprio. Foi assassinado também, mas por ele próprio. Retenham esta frase. E o Machado de Santos, este herói gigante da Rotunda, acaba por ser morto nem 10 anos depois, na Noite Sangrenta. Ele é um dos assassinados da Noite Sangrenta, que também já fizemos um episódio sobre isso. Malfadado, não é? Morreram em 10 anos, morre esta gente. O Zé Relvas vive e prometemos, estamos já a preparar um episódio não só sobre o José Relvas, mas sobre toda esta família Relvas, que é uma família fascinante mesmo. Isto vem parar aquilo que eu penso que vai parar. Fotografia, com
com essa gente toda. Onde é que tu achas que vai parar? A relva? Sei lá, Fumar relva? ao último relvas que esteve nos governos em Portugal. Não é da mesma, Não é não desse é da ramo. mesma família. Não é da Ok. mesma família. Mas é uma Ok. família muito, muito fascinante, mesmo, sobretudo na fotografia. E tem Uau. uma história de uma senhora muito interessante. Devemos trazer cá. Estamos a preparar o episódio sobre a família Relvas. E assim lá já nasce esse cargo. Contámos aqui um bocadinho da história que levou até essa altura. O cargo de Presidente da República. Bom domingo. Bom domingo. Boas eleições. Caso tenham ouvido isto e ainda não tenham tratado do assunto, tratem mesmo. Votar é mesmo importante. Quando se Para que vota bem. a história continue a ter Claro. e a ramificar e Claro para que que sim. tenhamos também episódios com algum dinamismo, interesse. interesse para o futuro. Façam o favor de escolher o vosso presidente da vossa república, não é a minha nem do Hugo. Não, isso é agora. Quanto a outras repúblicas, estamos contados. Regressamos no próximo domingo. A produção da Força de Produção, o apoio dos nossos amigos da Bacana Play, um agradecimento também singelo aos nossos amigos da Sony que nos dão o melhor som para estes episódios e ainda também a locução da Mia Tomé, o vídeo da Matilde Calado. Ela estava a olhar para mim, Matilde Calado no vídeo, e a banda sonora A banda sonora a banda sonora do Noise Arbor. Estamos no Beijinhos e próximo até para a domingo. semana. Tchau. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.